Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa de entrevistas do Laboratório Arquifuturo de Cidades do INSPER. Nosso tema de hoje é legislação urbana, especialidade do meu colega Vitor Carvalho Pinto, que é o coordenador do Núcleo Cidade e Regulação do laboratório e que estará conosco aqui hoje me ajudando nessa entrevista. Nossa convidada é a Aline Stephan, que trabalha em Nova York exatamente nessa área e é mestre em planejamento urbano pela Universidade de Colômbia. Aline, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você iniciasse a nossa conversa traçando rapidamente um resumo da sua trajetória até aqui. Então, eu me formei em arquitetura e urbanismo pela USP e logo que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar na Prefeitura de São Paulo. Eu trabalhei lá por quase uma década e tive a oportunidade de trabalhar em vários departamentos. Então, trabalhei no Departamento de Patrimônio Histórico, Inovação e Tecnologia e Legislação e Urbanismo. Só que a minha experiência dentro da Prefeitura ela foi bastante frustrante, por conta de todas as burocracias que um processo urbanístico tem dentro da cidade de São Paulo. Então, eu sempre queria trazer inovações, mas eu sempre tinha algum entrave legal ou burocrático que não me permitia de fazer as inovações que eu queria fazer. Então, eu fiz propostas, por exemplo, de modernizar o sistema de aprovação, trouxe exemplos internacionais, de modernizar até a gestão pública dentro desses departamentos, mas ele sempre tinha alguma trava. E essas travas elas acabaram sendo muito frustrantes para mim e me levaram a buscar coisas fora, então buscar modelos internacionais que pudessem de alguma maneira ajudar a gestão pública e o urbanismo no Brasil. E isso me impulsionou a vir fazer o mestrado aqui em Nova York. Então eu vim para cá querendo trazer mais tecnologia e mais inovação para o setor público e para a gestão urbana de São Paulo, do Brasil. E, bom, acabei me apaixonando pela cidade de Nova York, gostando muito do jeito que as coisas funcionam aqui, e resolvi continuar. E hoje em dia eu trabalho numa empresa eu sou vice-presidente de urbanismo e design de uma empresa, uma consultoria aqui em Nova York, e trabalho com a área de desenvolvimento comunitário e participação popular para projetos de grande escala em Nova York, em Nova Jersey e em Connecticut também. Então, esse é um pouco o resumo da minha trajetória até aqui. Aline, você teve uma boa experiência em São Paulo e já tem uma boa experiência em Nova York. Quais seriam os contrapontos que você faria entre as duas cidades, justamente nessa visão que você trouxe agora de desburocratização e inovação? Então, acho que quando eu cheguei aqui em Nova York, eu comecei a estudar primeiramente, depois atuar na área de urbanismo, eu percebi algumas coisas muito diferentes que me chamaram muita atenção. Primeiro de tudo, eu percebi que em Nova York existe uma flexibilização das legislações urbanas muito presente em todas as práticas. Por exemplo, existe um zoneamento, mas ele pode ser alterado a qualquer momento, lógico com procedimentos que eu posso explicar mais, mas existe essa flexibilização que faz com que seja possível fazer projetos mais criativos e também, às vezes, mais adequados ao ambiente socioeconômico da cidade. Um segundo ponto são os diversos incentivos fiscais e urbanísticos que tem aqui na cidade. Então, a municipalidade ela trouxe vários instrumentos fiscais, como incentivos de abatimento de impostos ou incentivos urbanísticos, como, por exemplo, aumento de taxa de uso e ocupação do solo, se você fizer alguma melhoria pública, etc., que também permitem a criação de projetos mais criativos e benefícios tanto para o setor público quanto para o setor privado. E um terceiro ponto que também me chamou muita atenção foi uma menor presença do setor público dentro da construção de cidades, comparando com o modelo de São Paulo, que é o modelo que eu tinha mais familiaridade. Isso acontece porque aqui em Nova York, a prefeitura ela funciona como um órgão regulador, então ela apenas vai ver se as coisas estão sendo feitas da maneira correta ou não, mas ela não vai entrar especificamente fazendo o plano, os projetos ou as intervenções urbanísticas. Isso tudo é feito pelo setor privado. Então, acho que isso acaba criando uma mentalidade diferente na criação de cidades.
Então, esses 3 pontos foram os que mais me chamaram a atenção, trabalhando aqui, comparando com a minha experiência em São Paulo. Vamos desenvolver um pouco esses institutos diferentes que tem, né, em Nova York, e muitos deles nos Estados Unidos como um todo, né? Começando pelo mais clássico deles, que temos também no Brasil, que é o zoneamento, né? O zoneamento de Nova York é parecido ou diferente do zoneamento que a gente pratica no Brasil, né? Por exemplo, em São Paulo? E também tem aqueles índices urbanísticos, coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, recuo, etc., né? Aquela segregação de usos, né? Uso residencial, uso não residencial, etc. Como é que funciona o zoneamento em Nova York? Então, o zoneamento aqui ele tem muitos pontos em comum e muitos pontos diferentes de São Paulo. Ele também estabelece o uso do solo, então classifica as ocupações basicamente entre residencial e não residencial, e também impõe limites de ocupação do solo que são feitas basicamente pelo coeficiente de aproveitamento. Não tem a instituição, por exemplo, de recuos estabelecidos. O uso do solo ele é dado pelo coeficiente de aproveitamento. Uma coisa de diferente que tem da legislação de Nova York para a legislação de São Paulo é que aqui não existe um plano diretor que fale da cidade inteira, não existe um plano estratégico que fale da cidade inteira. Eles têm uma proposta de lei para fazer isso, mas ela é muito controversa. Então, hoje em dia, existe essa flexibilização, como eu trouxe. Existem usos específicos, mas existe sempre a possibilidade de modificar, se for justificado. Perfeito. Quer dizer, a regulação está toda concentrada ali no zoneamento. Sempre foi assim? Não. Em 1916, foi feito o plano diretor de Nova York, que estabelecia uma visão mais estratégica, mas ele foi retirado na época do Robert Moses e foi revisto em 1960, trazendo essa visão mais flexível de zoneamento, que ela permanece até hoje. Então, Aline, só para a gente deixar bem claro, né? Quer dizer, em Nova York, a regulação já está direto no zoneamento. Não tem 2 etapas como a gente tem em São Paulo e em outras cidades brasileiras, né? Primeiro tem um plano diretor e depois uma lei de parcelamento de ocupação do solo. Correto? Não tem, é isso, exatamente. Tem o zoneamento. Perfeito. E outra coisa que é importante é se o zoneamento ele é mudado, vamos dizer assim, dentro de um calendário para toda a cidade, ou se ele vai sendo mudado à medida que tem a necessidade, ponto a ponto, né? A partir da demanda dos empreendedores, por exemplo. Ele vai sendo mudado a partir da demanda dos empreendedores. Não existe essa revisão periódica do zoneamento de Nova York. Pelo contrário, ele é muito mais flexível. Então, tanto o setor privado quanto o setor público, eles podem modificar o zoneamento de um lote ou de uma área, desde que eles passem por um processo que é bem estabelecido, que é um processo que chama Revisão Uniforme de Legislação Urbana, ou ULURP, né? ULURP. Para você explicar um pouco como é que é esse processo? Claro, então, esse processo, ele funciona da seguinte maneira. O empreendedor imobiliário, ele pode entrar com um pedido de a modificação do zoneamento da área que ele quer construir. Pode ser um lote, pode ser uma área maior. Então, ele entra com uma série de documentos na prefeitura, são documentos super bem estabelecidos, esses documentos, após a verificação, se ele tem todos os documentos necessários, ele passa por uma série de aprovações. Primeira aprovação são pelos distritos comunitários, que são órgãos responsáveis para garantir que a população tem uma voz. Então, são distritos que se unem mensalmente para discutir assuntos da comunidade, do bairro. Então, a primeira aprovação vai para esse distrito comunitário, que tem 30 dias para fazer uma audiência pública e aprovar ou desaprovar. Eles não têm o poder de veto, eles apenas recomendam se eles são a favor ou contra. Após essa aprovação do distrito comunitário, o projeto passa por uma aprovação do presidente do bairro. Nova York tem 5 grandes bairros, que é Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island. Cada um desses tem um presidente, que é a pessoa que gerencia o planejamento estratégico do bairro.
Então, esse presidente, ele também vai analisar o projeto e vai recomendar aprovação ou desaprovação. Ele pode também fazer uma audiência pública. E a terceira etapa de aprovação é pela Comissão de Planejamento Urbano, que também pode fazer uma audiência pública e que tem 60 dias para dar sua aprovação ou desaprovação ao projeto. Essa última análise tem um viés muito mais técnico e urbanístico. E após passar por todo esse processo, que ele é bem estabelecido em termos de tempo, ele passa pela Câmara dos Vereadores, que é quem realmente aprova ou desaprova projetos. Então, eles são quem fala, o projeto, a alteração de zoneamento foi aprovada ou foi desaprovada. O prefeito, ele pode opinar também, caso ele desaprove o projeto, ele pode vetar um projeto, mas ele não é soberano. Então, se ele vetar o projeto e a Câmara de Vereadores falar, não, a gente quer que o projeto seja feito, e tiver mais de 2/3 de aprovação da Câmara dos Vereadores, o projeto acontece mesmo assim. Então, esse é o processo de alteração de legislação urbana, que acontece, tem que passar por esse processo, tanto se for um órgão público como um órgão privado. Os dois passam pelo mesmo processo. E, assim, para mim, o mais interessante é que ele tem essa limitação de tempo muito grande. Então, o processo não pode ficar 7 anos parado, nem nada. Ele tem essa timeline muito bem estabelecida que acaba fazendo com que a cidade aconteça, com que a cidade se movimente sempre, sabe? Sem colocação de burocracias legais ou urbanísticas pela prefeitura. Costuma haver muita discussão, é um processo difícil, esse entendimento é tranquilo, sempre há muita disputa, muita discussão, muito embate na hora de aprovar um projeto desses? Olha, geralmente não é uma aprovação fácil, porque eles um projeto que altere o zoneamento geralmente vai trazer mais densidade e acaba gerando mais possibilidades de gentrificação ou de aumento de aluguel e essas outros fatores que acabam tendo esse impacto urbanístico. Mas os empreendedores imobiliários, eles estão cientes desse risco que eles correm e geralmente eles fazem processos de participação popular muito, muito complexos e muito profundos, para garantir que eles também tragam a população para o lado deles, entendeu? Para que eles não tenham esse conflito e não tenham esse impedimento por parte da população. E tem outros elementos de participação popular relevantes que você poderia mencionar para a gente? Sim, claro. Então, essa parte de participação popular ela é muito forte aqui em Nova York, justamente porque existe uma coesão comunitária muito, muito, muito bem estabelecida. Então, a comunidade em Nova York ela está acostumada a protestar e a lutar pelos seus direitos. Eles são muito bem informados, que vem também de um processo histórico que começou em 1960, etc. Então, os empreendedores imobiliários sabem que eles têm que fazer um processo participativo muito forte para garantir que a comunidade esteja do lado deles. Então, o que eles fazem, geralmente, além desse processo legal que eu acabei de explicar, regulado e que passa por aprovações do governo, etc., os empreendedores imobiliários costumam contratar consultorias de participação popular, que é o que eu faço atualmente, para aumentar a representatividade das comunidades locais no processo de decisão. Então, se faz, por exemplo, workshops com a comunidade, entrevistas na rua, grupos focais, se distribui flyers sobre o projeto, coloca mesas nos bairros para conversar com a comunidade sobre o projeto, tudo para conseguir garantir que exista o mínimo de conflito necessário e que o processo possa andar o mais rápido possível. E também tem o fato de que aqui em Nova York a mídia ela tem um poder muito grande. Então, ter a comunidade contra e ter esses conflitos, ter protestos falando contra o seu projeto, acaba atrapalhando muito a visão e o marketing de um empreendedor imobiliário. Então, eles geralmente querem evitar isso a todo custo. Existe também um instrumento que é chamado de acordos comunitários, Community Benefit Agreements, que são acordos assinados entre o empreendedor imobiliário e a comunidade, sem interferência do governo, oficialmente, pelo menos,
no qual o empreendedor imobiliário ele negocia com a comunidade quais medidas mitigatórias eles podem fazer para garantir que a comunidade também seja incluída no projeto. Eles fazem isso também para garantir que exista o mínimo possível de conflitos e para trazer a comunidade para o lado deles. Mas isso geralmente é feito em projetos muito grandes. Por exemplo, na revitalização e ampliação da Universidade de Colômbia, isso foi feito. Na construção do estádio dos Yankees, no Bronx, e alguns outros. Esse é um instrumento muito, muito contraditório, porque geralmente ele é feito numa mesa de negociação e se fala muito sobre representatividade, quem está presente nessa mesa, se existe um vocabulário que é dividido, que as pessoas entendem, que as pessoas da comunidade também sabem negociar. Então, é um instrumento que não é tão utilizado em Nova York. Ele foi muito utilizado na época do Bloomberg, em 2008, mas hoje em dia ele está perdendo um pouco a importância para abrir mais para outros tipos de participação, estratégias de participação, como eu mencionei no início. Aline, e a questão do zoneamento inclusivo, né, que é uma coisa que se fala muito, e que é uma maneira de incentivar a habitação popular, você poderia explicar um pouco para a gente? Claro, então, existem vários tipos de incentivos para o zoneamento, que são coisas que o empreendedor imobiliário pode fazer para ganhar mais áreas construídas. Então, ele pode, por exemplo, trazer áreas para arte, revitalizar teatros, melhora do metrô, do transporte público, criar áreas com comércio alimentício e o que você trouxe também, que é trazer habitação de interesse social. Então, se o empreendedor imobiliário resolver colocar habitação de interesse social no imóvel dele, ele ganha área construída. Existem dois modelos, né, de legislação em termos de habitação de interesse social. A primeira delas é a voluntária, que o empreendedor imobiliário ele pode escolher fazer habitação de interesse social e ganhar mais área construída. E, nesse caso, são edifícios que são localizados em... Eles têm que ter mais do que 10 andares ou mais que 1 quilômetro quadrado de área construída. Bom, mas ele não pode simplesmente fazer a habitação de interesse social, tem algumas limitações. Ela tem que estar distribuída pelo menos em 60% dos andares, então ela não pode estar só no pior andar, por exemplo, e ela tem que ser muito semelhante ao apartamento que não é habitação de interesse social. Ele não pode ser pior, ele pode não ter os mesmos acabamentos, mas ele tem que ser de uma qualidade semelhante. E essa unidade ela tem que ser habitação de interesse social por toda a vida útil dela. Ele não pode fazer, por exemplo, por 10 anos ou por 20 anos, tem que ser por todo o tempo. O segundo modelo é o mandatório. Existem algumas áreas da cidade no qual, se você fizer um prédio de mais de 10 andares, você é obrigado a colocar uma porcentagem de habitação de interesse social. E segue os mesmos preceitos, tem que estar distribuído em até 60% dos andares e também tem que ter acabamento, tem que ser semelhante à habitação que não é de interesse social. E uma outra coisa interessante é que nos dois casos você não pode ter entradas separadas. Então você não pode ter uma entrada para habitação de interesse social e uma entrada para habitação que não é de interesse social. Eles tiveram que fazer isso principalmente porque existiram empreendimentos logo no começo dessa legislação que fizeram essas duas portas. Então tinha a chamada porta dos pobres e a porta que não era dos pobres. Isso foi muito controverso e gerou essa modificação da legislação. Então, uma das coisas que você não pode fazer é isso, tem que ter uma porta única e não pode ter essa discriminação de andar e de acabamento. Aline, agora eu queria ver com você algumas instituições que existem nos Estados Unidos, em Nova York, que a gente não tem no Brasil, né? Os distritos especiais, o que são? Então, distritos especiais são algumas áreas estabelecidas aqui em Nova York, na cidade inteira, elas foram reconhecidas como áreas que têm qualidades especiais e que merecem ser preservadas de alguma maneira. E que podem ser áreas de risco costal,
áreas com grande potencial comercial ou de uso misto, área de patrimônio histórico, área ambiental, ou áreas de vistas cênicas. Então, são essas áreas da cidade, delimitadas geograficamente com esse caráter especial, que recebem uma legislação diferenciada. Então, ao invés de obedecer ao zoneamento pré-estabelecido, eles têm esse outro tipo de legislação que serve justamente para preservar essas características que foram identificadas como especiais. Então, por exemplo, a área de Downtown Brooklyn, que é uma área na costa, no Brooklyn, perto de Manhattan. Ela foi conhecida como um distrito especial de uso misto. Então, toda a legislação urbanística do local, ela serve justamente para garantir que o uso misto seja preservado e que exista uso misto no local. A área costal de Nova York, que tem uma vista cênica para Manhattan, por exemplo, ela tem essa especificação legal e urbanística de garantir que essa vista cênica seja preservada. Entende? Então, existe toda essa legislação diferenciada. Aí, nesse caso, ela substitui o zoneamento que existia anteriormente. Sim, exatamente. Perfeito. Um outro conceito que a gente tem discutido muito no Brasil ultimamente, né, que é o do BID, né, o Business Improvement District. Explica para a gente do que se trata. Claro, então, os Business Improvement Districts, eles são áreas também geograficamente determinadas na cidade, no qual os donos de negócio locais se reuniram previamente e quiseram estabelecer essa melhoria. Então, eles estabeleceram geralmente é uma organização sem fins lucrativos que gerencia essas áreas e garante que o local ele tenha esse sucesso para os negócios. Então, eles fazem, por exemplo, garantem que o local esteja seguro, promovem limpeza urbana também, fazem eventos, fazem alcance comunitário com os donos de pequenos negócios ou de negócios grandes, e eles são complementares aos serviços públicos, né, para garantir o sucesso de uma área. É muito comum em Nova York, acho que praticamente todos os bairros grandes de Nova York, eles têm um BID gerenciando, e é muito interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar num desses BIDs, né, em Downtown Brooklyn, e consegui perceber, por exemplo, que pelo fato de existir um órgão, uma organização sem fins lucrativos gerenciando o bairro, além da preocupação da prefeitura que já existe, o bairro geralmente ele se desenvolve mais, entende? Porque tem esse grupo de pessoas que trabalha especificamente para garantir que o bairro seja bom. Então, no caso de Downtown Brooklyn, quando eu trabalhei lá, a gente fez planos de revitalização de ruas, a gente aplicou para muita modificação de zoneamento para garantir que as ruas fossem ativas e que tivesse novos projetos acontecendo. A gente tinha um mapeamento de todos os desenvolvimentos que estavam acontecendo na área e qual o andamento que eles estavam. A gente ligava para os empreendedores imobiliários para perguntar como que estava o andamento, se tinha alguma coisa que poderia ser melhorada no bairro. Entende? Então, esse órgão não público, ele gerencia e garante que o local ele seja bem sucedido do ponto de vista dos negócios. E também fazia muito evento, né? Então, por exemplo, no verão tinha evento para a comunidade, tinha evento para criança, entendeu? Então, tinha muita coisa acontecendo que era tudo gerenciado pelo fato de ser um BID, sabe? Então, cria esse diferencial muito grande dentro da cidade. Por fim, né, para a gente encerrar, uns conceitos de finanças públicas, né, nos Estados Unidos, que a gente também não tem aqui no Brasil, que me parecem que são bastante simples e muito eficazes para financiar determinadas intervenções, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que é o Tax Increment Finance e depois o Pilot. Então,
Tax Increment Finance, ele é um instrumento que ele providencia alguns incentivos financeiros para uma área. Então, geralmente, você tem uma área determinada geograficamente na cidade, no qual, durante um período de tempo, que geralmente varia entre 20 e 30 anos, a prefeitura arrecada o mesmo valor dos impostos de propriedade. Então, não existe a variação dos impostos de propriedade. Porém, são feitas melhorias urbanas na área. E todo o incremento de taxa, toda a taxa que aumenta por conta dessas melhorias urbanas, ela vai para um fundo que acaba gerando, que deve ser usado na própria área. Então, acaba gerando esse ciclo de financeiro até, que garante que o projeto seja sustentável. Então, ao invés de injetar dinheiro público, o próprio aumento de impostos que é gerado pelas melhorias urbanas, eles financiam mais melhorias urbanas. Então... Tem que fazer uma comparação aqui com o Brasil, né? É como se a gente tivesse um IPTU, e aí vai ter investimentos no bairro que vão aumentar o valor dos imóveis, né? Não vai ter um aumento na alíquota do IPTU, vai ter um aumento no valor dos imóveis, que é a base de cálculo do IPTU, né? Aí essa variação vai aumentar a arrecadação naquela região por causa do investimento público, essa variação é que vai para esse fundo que permite financiar a própria intervenção. Seria isso? Isso, exatamente isso. E o Payment in lieu of taxes? O que é? Então, o Pilot, ele é um outro instrumento de incentivo financeiro, pagamento em lugar de taxas, e de impostos, aliás, pagamento em lugar de impostos. Ele é um instrumento no qual o empreendedor imobiliário, ao invés de pagar ao invés de pagar impostos por um período de tempo, que também geralmente é 20 ou 30 anos, ele paga um valor muito alto no começo do empreendimento imobiliário dele. Então, ele paga à prefeitura esse valor alto e fica um período de tempo sem pagar os impostos. E aí isso acaba gerando um dinheiro, um dinheiro muito alto para a prefeitura, né? Então, a prefeitura recebe um valor muito grande que ela pode utilizar para fazer investimentos, melhorias urbanas, etc. E, em contrapartida, o empreendedor imobiliário ele não fica sujeito às variações de impostos, porque ele já pagou essa taxa logo no início do projeto dele. Isso foi utilizado, por exemplo, para a construção do Barclays Center, que é um centro esportivo e que também é utilizado para show no Brooklyn, e é um dos casos mais famosos aqui na cidade. Então, o empreendedor imobiliário ele pagou essa taxa logo no começo e ele não pagou taxa, não pagou impostos por um bom período de tempo. E acabou auxiliando na revitalização do bairro, no caso. Nós chegamos aqui ao final do nosso tempo reservado, né? Eu passo a palavra para o Rinaldo fazer o encerramento. Obrigado, Vitor. E eu queria agradecer mais uma vez a Aline por essa esclarecedora entrevista. Até o próximo programa.